Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Tecnologia e Retro. No vídeo de hoje a gente vai abordar a segunda parte do vídeo sobre o Fenrir OD. Se você não viu a primeira parte, recomendo clicar no link que está aparecendo na parte de cima do vídeo para você assistir a parte 1, onde a gente testa as funcionalidades mais tradicionais do dispositivo. Nesse vídeo, a gente vai testar em especial as funcionalidades de rede do Fenrir. Mas que funcionalidades de rede são essas? Eu vou poder jogar online? Vou poder bater um Street Fighter com os meus amigos? Não, você não vai poder fazer nada disso. A funcionalidade de rede online do Fenrir, ela te disponibiliza a capacidade de você fazer basicamente duas coisas. Uma é controlar remotamente o seu Sega Saturn, mais exatamente a sua unidade de CD virtual, podendo abrir e fechar a unidade de disco e também carregando uma imagem que já esteja instalada no cartão SD do seu console. Esse recurso vai resolver problemas como, por exemplo, os jogos que utilizam mais de um CD, onde você precisa trocar de CD no meio do jogo. Como você não tem acesso ao painel do console, através do recurso de rede, você vai conseguir fazer a troca desse CD virtualmente, carregando uma nova imagem de CD virtual. E a outra funcionalidade é você carregar jogos que não estão no cartão SD. Você vai poder carregar jogos que estão num servidor remoto, que pode ser um computador, pode ser um NAS, pode ser até um servidor na internet. Como é que você faz isso? Utilizando uma coisa chamada API. Esse é um recurso que ainda está em desenvolvimento pelo desenvolvedor do Fenrir, mas ele já disponibilizou um firmware especial que permite que a gente teste esses recursos, e nesse vídeo a gente vai testar todos eles. Mas o que é a API? A API é um programa de computador que você pode executar em um servidor, e a intenção dele é disponibilizar um serviço que um outro computador, em um outro programa, consuma essas funcionalidades. Você usa a API no seu celular quando você usa praticamente qualquer aplicativo que tem uma comunicação com o servidor. Dá um exemplo, o aplicativo do seu banco, por exemplo. Você está acessando a interface no seu celular. Quando o seu celular vai comunicar com o servidor do banco, essa comunicação ocorre através de uma API. O desenvolvedor do Fenrir ainda não disponibilizou uma interface gráfica, uma interface visual, para você poder controlar através de um aplicativo de celular. A única coisa que ele disponibilizou foi a API. Mas isso não impede a gente de utilizar essa API para fazer as coisas que a gente quer fazer. Você pode instalar um programa no computador chamado Postman, por exemplo, que também pode ser instalado no seu celular, onde você vai conseguir programar nesse Postman as requisições que você precisa ter para controlar o seu Sega Saturn, como trocar jogos, essas coisas. E o Fenrir ele tem duas APIs, o API Client, que como foi chamado pelo desenvolvedor, e a API Server. O API Client é justamente essas funções de você poder controlar o seu Sega Saturn remotamente. Você vai poder instalar no seu celular um aplicativo que vai ser desenvolvido futuramente por alguém. E esse aplicativo vai poder listar os jogos, carregar um jogo, abrir e fechar a unidade de CD do Saturn virtualmente. E isso é legal porque você vai poder, por exemplo, carregar um jogo. Jogos que tem mais de um CD, que você encerra o jogo e você precisa colocar um outro CD no console. Como você não vai ter acesso ao menu do Fenrir para carregar essa outra imagem, o que vai te restar é acessar por essa API, carregar a imagem do CD2 que você quer jogar, e aí ele vai simular todo o processo de tirar um CD e colocar outro no console. E também abrir e fechar a unidade. Então isso é o API Client. O outro é o API Server. A API Server é o servidor de jogos. Nesse contexto, você vai poder baixar e instalar um programa no computador, ou no NAS, ou no celular, ou em qualquer computador. Como já expliquei, na rede, qualquer coisa que se conecta a uma rede é um host, é um computador. E você vai poder, nesse servidor, disponibilizar imagens que você vai poder carregar sem precisar colocar as imagens no cartão SD do Fenrir. Qual é a vantagem disso? Você pode ter um cartão pequeno no seu console e disponibilizar imagens de disco, muitas imagens, num HD de rede ou no computador. Assim como também testar se um jogo está funcionando bem antes de necessariamente tirar o cartão do seu console e colocar no computador.
É uma facilidade, é um recurso super bacana. E são justamente essas funcionalidades que a gente vai explorar hoje aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar o firmware do Fenrir, porque eles disponibilizam dois firmwares. O primeiro, que é o firmware tradicional, esse que a gente vai clicando no link firmware, ele tem aqui falando sobre 20 e 21 pinos, mas esse firmware é só para imagens de disco que estão no console, ele não habilita as funções de rede do Fenrir. Para você usar as funções de rede, a gente tem que vir aqui em Wi-Fi, e aqui a gente vai ter uma nova versão de firmware para baixar. Então, a gente baixa, no caso para o meu console, a versão de 21 pinos que está sendo baixada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o cartão SD do console, colocar no computador, fazer o download do firmware e copiar o firmware para dentro do cartão SD. Além de baixar o firmware, a gente também precisa configurar a Wi-Fi. Para também utilizar o Wi-Fi, a gente vai precisar configurar o arquivo fenrir.cfg, esse arquivinho daqui. No próprio site, se a gente roda o scroll, a gente vai ver as instruções de como configurar. É bem simples. O Wi-Fi host você, por enquanto, não vai usar. A gente vai voltar nesse cara em breve. E aqui em SSD é o nome da sua rede Wi-Fi e em password a senha da sua rede. Eu já tenho o meu aqui configurado, então vamos botar o cartão de volta no console e testar. Durante o processo de instalação do firmware, ele não vai iniciar o menu do Fenrir como ele faz normalmente. Ele vai carregar essa tela aí, vai estar checando o disco. Isso é normal, ele está fazendo o processo de instalação do firmware. Então a gente só aguarda um tempo que ele vai fazer a instalação. Ele não vai dar nenhuma mensagem falando que instalou. Então é só você ligar, guardar um tempo, depois basta desligar e ligar novamente, que o firmware já vai estar configurado. Então, para fazer os testes que a gente pretende seguir, a gente vai usar uma ferramenta chamada Postman. O Postman é como se fosse um navegador de internet, mas é um navegador feito para navegar em APIs. Você configura ali requisições, é muito utilizado no desenvolvimento de sistemas, quando você está desenvolvendo uma integração, se usa muito o Postman. E como a gente vai interagir com uma API, eu considerei o Postman uma ferramenta bastante adequada para esse tipo de trabalho. Para usar o Postman é bem simples, você acessa o site do Postman, instala um plugin que é disponibilizado pelo próprio site, e lá você vai ter um workspace onde você vai poder criar as suas requisições, e a gente vai fazer isso aqui agora. Então, como é que a gente vai fazer para a gente utilizar esse cara? Se a gente olhar na documentação, você vai ver aqui uma explicação sobre o cliente API, as requisições que a gente tem. Só que são as requisições, são os verbos. No caso, o único verbo utilizado para o Fenrir é o verbo get. Verbo é essa palavrinha que está aqui. Pode ser get, que é puxar, tem post, que é enviar, put, push, etc. E aqui a gente vai usar só esse verbo e essas aqui são as requisições. Não tem ainda uma documentação muito completa sobre o que faz cada um desses, mas é fácil de deduzir o que cada um deles está fazendo. Por exemplo, se eu der um get com o método ls, a gente vai estar listando o conteúdo de um determinado diretório. Esse asterisco aqui no final significa que a gente tem que completar isso com alguma informação, que provavelmente é o caminho que a gente vai querer listar. Launch é para iniciar uma imagem de disco. Close lead e open lead é para você abrir e fechar a unidade de CD. Tá vendo que a gente tem só o método, né? Falta alguma coisa para trás. A gente precisa saber o IP do servidor que a gente vai utilizar. E como é que a gente obtém esse IP para poder escrever aqui no nosso post, na nossa requisição? É bem simples. A gente vai aqui no próprio console, a gente vai apertar o botão Start e ele vai ter aqui em System Information as informações sobre a versão do Fenrir que eu estou utilizando.
E entre elas a gente vai ter aqui o IP. No caso, o IP é 10.0.0.78. Então a gente anota esse IP. Não se preocupa que se não é meu IP público, isso é um IP dentro da minha rede interna, então não tem nenhum problema de segurança eu revelar esse IP para vocês. E aqui algumas outras informações bastante interessantes, como a região que está configurado o console, a frequência de vídeo, etc. Uma informação interessante é que tem uma placa brasileira que está a caminho, no momento que está sendo gravado esse vídeo, para a França, para o desenvolvedor trabalhar numa atualização para viabilizar o funcionamento nos consoles PAL-M. Então eu acredito que em breve a gente vai ter umas variações aqui, a gente vai ter aqui PAL-M ou Brasil escrito aqui no lugar de USA. Mas esse firmware ainda não foi lançado, então a gente segue com esse console que foi convertido para NTSC com a descrição USA. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse IP e vai escrever o nosso Postman. Então aqui onde a gente tem o get, o verbo que a gente vai usar é o get, aqui tem vários, e digita http://10.0.0.0.78. E aí eu tenho que colocar mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? São os métodos que a gente quer que ele execute. Então vamos pegar aqui, vamos desligar e ligar o console novamente, apertando a tecla A, para a gente poder acessar a tela de CD. Vocês vão ver uma versão miniaturizada no alto, a tela do CD. Então fique acompanhando que a gente vai fazer esses comandos aqui, o Close Lid e o Open Lid. Então agora ele está simulando que a unidade está fechada para abrir no CD que tem a imagem de CD que tem o menu do Fenrir. Então vamos simular a abertura e o fechamento da unidade. Então a gente vai simplesmente pegar o que está aqui no get e vai complementar aqui no caminho que a gente digitou. Então, no caso agora a gente vai dar um Open Lid e vamos ver ali que ele vai simular a abertura da unidade, viu? Unidade aberta. Agora vamos fechar a unidade. Para fechar é Close Lid. Então, a gente vai fechar a unidade e ele vai simular que a unidade foi fechada. No caso, ele vai fechar com o próprio CD do menu do firmware. A gente pode salvar também aqui no Postman essas requisições. Então, eu posso, por exemplo, aqui botar aqui fechar unidade de CD. Então, eu tenho essa e eu posso aqui duplicar essa requisição e chamar aqui de abrir unidade de CD. Então a gente vai aqui, a gente tem o fechar e a gente tem o abrir, que é o Open Lid. Tá? Ele abriu a unidade. Então agora, depois de abrir a unidade, a gente pode fazer mais o quê? A gente pode listar o conteúdo de um diretório. Então eu vou criar aqui mais uma requisição, vou salvar essas duas aqui que eu criei, vou duplicar e aqui eu vou chamar de listar jogos, tá? O listar jogos aqui não tem muito mistério, o listar é o ls, mas ls barra asterisco. O que a gente vai colocar aqui nesse asterisco? O caminho. Então a gente vai botar aqui ls barra sd card, que ele vai listar para mim aqui embaixo. Veja só aqui embaixo, ele vai listar o que a gente tem nesse cartão. Então eu tenho aqui minhas pastas que eu criei, ó, Hips Clone CD, tem a pasta do Windows, Redamp, Translations. E aí, como é que eu vejo para entrar numa pasta? Basta eu copiar, por exemplo, aqui o Redamp. Ou melhor, Hips Clone CD. Copiei aqui. Botei mais uma barrinha, colei aqui, vou dar um send
e ele vai me listar os jogos que eu tenho nessa pasta. Ele está aqui me informando, ó, Need for Speed, Nights into Dreams, vários jogos que eu posso carregar. Então a gente vai pegar e vai abrir o jogo Daytona USA. E é legal de a gente abrir esse jogo, porque esse console está no modo americano e ele vai rodar o controle de região. Então, o que a gente faz? A gente vai listar o diretório do Daytona e depois de listar o diretório do Daytona, a gente vai procurar pelo arquivo ccd ou pelo arquivo Q. No meu caso, como eu estou com os meus hips que eu baixei, eu vou usar o ccd. Já se você tiver baixado um jogo da internet, do Redump, que tem aquelas várias imagens, como explicado no primeiro vídeo, você vai usar o arquivo Q. Então eu vou complementar aqui a URL e aqui no início, seguindo a documentação, em vez de usar ls, eu vou usar launch. Então vou pegar aqui, vou escrever aqui launch, vou salvar vou duplicar essa requisição. Aqui, ó, eu vou copiar, colar aqui, chamar aqui de abrir Daytona USA, salva e vou rodar. Vocês vão ver que ele vai carregar a unidade de CD com o CD que eu inseri. Veja que ele está checando a unidade e está aí o jogo carregado. Só basta a gente executar que ele vai começar a rodar o jogo normalmente. Viu? Daytona USA está rodando. Vamos carregar Virtua Fighter. Então deixa eu botar aqui o ls. Deixa eu salvar essa requisição. E vamos carregar Virtua Fighter 2. Então é o mesmo procedimento. A gente vai listar. A gente não precisa listar tudo, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar a requisição do Daytona. Duplicar. Chamar aqui de abrir Virtua Fighter 2. E aí o que eu tenho? Eu já listei aqui os jogos que estão aqui dentro do clone CD e eu já sei qual vai ser o nome do arquivo. Então eu vou simplesmente copiar e colar aqui na URL. Hips clone CD. No lugar aqui do Daytona eu vou escrever Virtua Fighter / virtualfighter.ccd. Veja que quando eu mandar executar, quando eu clicar aqui em Send, ele vai automaticamente fechar o jogo do Daytona USA e vai abrir o jogo do Virtua Fighter. Ele vai simular como se eu estivesse removendo a unidade de CD, como se eu estivesse abrindo a unidade de CD, colocando outro jogo nela. Então veja ele fazendo esse trabalho. Viu? Vou rodar e ele vai executar Virtua Fighter 2. Bem legal, né? Acredito que um dia no futuro a gente possa ter um aplicativo para celular ou para computador para que você consiga listar os jogos e carregar. Mas uma opção é você ter as suas requisições, os seus jogos preferidos, salvos. Porque, ó, vou abrir aqui de novo, se eu quiser abrir de novo o Daytona, é só enviar aqui. Se eu quiser abrir aqui o Virtua Fighter, eu mando aqui. E aqui eu listo os jogos. Não é tão amigável utilizar uma API para fazer esse trabalho, mas funciona, não tem nenhuma dificuldade. Ó. Tá aqui já o caminho para abrir o Daytona, tá aqui o caminho para abrir o Virtua Fighter, tá aqui os caminhos para abrir e fechar a unidade de CD. E essas foram as funcionalidades de cliente do Fenrir. A gente conseguiu, por exemplo, carregar
jogos sem precisar acessar o menu do Sega Saturn, como o Virtual Fighter que está rolando ali agora. Vamos agora explorar as funções do server, que é rodar jogos remotamente no seu console. Então, agora que a gente viu as funcionalidades de client, vamos agora para o server, ou no caso, o web server. Para utilizar o web server, a gente tem aqui um repositório baseado em Node, que é o web server. Vamos abrir ele aqui no GitHub. E esse aqui é o projeto do programa que a gente vai rodar no computador. Algumas informações bastante importantes. A primeira é que ele roda em Linux. Problema, eu não tenho Linux no computador, como é que eu resolvo? É bem simples, você consegue rodar o Linux em praticamente qualquer plataforma. A primeira é, se você quiser, até recomendo, é instalar o Linux no seu próprio computador. Vai funcionar muito bem. Se você não quer instalar o Linux no seu computador está rodando Windows, você pode instalar uma máquina virtual, como você também pode usar o projeto da Microsoft, o Windows Subsystem for Linux, que é uma espécie de máquina virtual Linux que é instalada dentro do Windows, onde você também vai conseguir usar o Fenrir. Você também pode instalar no seu celular, você pode baixar uma distribuição Linux e rodar como um aplicativo no seu celular, também vai funcionar. Se você tiver um Raspberry Pi, também você pode usar o Raspberry Pi, ou o NAS. Eu tenho, por exemplo, você pode ter um HD de rede e esse HD de rede pode estar rodando Linux. As instruções que eu vou passar, elas vão ser baseadas em distribuições que são baseadas no Debian. O que é uma distribuição baseada no Debian? Você tem várias distribuições Linux diferentes e as distribuições baseadas no Debian são quais? O Ubuntu, a distribuição que vem junto com o Raspberry, que é o Raspbian, o próprio Debian, Pop! OS, entre várias outras. São distribuições bem simples, bem fáceis de você encontrar na internet, fazer o download e instalar no seu computador, numa outra partição, ou instalar em algum outro dispositivo, ou até num pendrive. Você pode rodar até num pendrive, se você quiser. Eu estou rodando o Linux num HD de rede, num NAS, que está rodando o Debian. O computador que eu estou capturando nesse momento está rodando o Windows, e eu estou com uma janela de terminal que está conectada nesse NAS, onde eu vou instalar as ferramentas que eu preciso para poder ter o web server instalado. Então, eu vou instalar aqui sudo apt install build essential e o cmake, que é o que está aqui na documentação, pedindo para ser instalado. Tenho que colocar a minha senha e ele está fazendo aqui uma instalação. Essas bibliotecas já estavam instaladas, então ele simplesmente não vai instalar de novo. E aí, eu tenho que baixar esse repositório. Para baixar o repositório é bem simples, eu copio aqui em Code, eu tenho aqui o caminho, sendo que tem um detalhe, como eu tenho esse mongoose aqui, eu preciso dar um comando a mais para poder clonar. Você também precisa ter o Git instalado no seu computador. Eu poderia ter dado aqui o comando com Git a mais, aí ele instalaria o Git também. Tudo já está instalado aqui, então não me é problema. E aí depois disso eu venho aqui em git clone --recursive e colo aqui o caminho do web server. Ele, no caso aqui, ele já tem. Eu vou apagar e vou baixar de novo. Eu poderia muito bem só atualizar, mas eu quis apagar e criar de novo. Então, ele está aqui baixando o web server lá do GitHub do desenvolvedor. Então ele baixou, eu vou entrar aqui no diretório. E aí agora basta seguir as instruções de compilação. Então vamos lá. Ele quer que eu crie um diretório chamado build, entre no diretório e rode esse comando aqui, cmake espaço 2 pontos, depois make. Então vamos fazer. mkdir build cd build. Então cmake 2 pontos, cmake espaço
Dois pontos. Tá fazendo. E agora eu vou rodar make. O make é compilar para o Linux. Ele vai fazer aqui no NAS. O NAS não tem um processador lá muito rápido, é um processadorzinho RM, simplesão. Afinal de contas, a função do NAS é só servir arquivo na rede. Mas, pelo poder da edição, a gente vai ver o resultado rapidinho. Depois eu informo quanto tempo levou mais ou menos na compilação. Então ele já compilou. Não levou muito tempo, foi coisa de 5 minutos para fazer a compilação. Então agora a gente vai executar. Agora vamos ver aqui na documentação. Eu posso rodar aqui Fenrir Server, "-d", o diretório, e eu ainda posso adicionar aqui o "-verbose" para poder ler o log de execução. E tem mais uma coisa que o desenvolvedor criou, que por acaso ainda não está ali, provavelmente não atualizou a documentação, que é até de um bug que eu tinha aberto sobre o patch de região. Ele já aplicou até patch de região. O que é aplicar patch de região? Significa que eu consigo rodar jogos europeus, jogos japoneses, rodando como jogos americanos. Então, vamos ver aqui no próprio... aqui nas requisições. Tem uma que eu abri. Acho que foi essa aqui. Veja aqui que o Cedric fechou. E aqui a gente tem o trecho do código que foi alterado. "-r", ele complementa dando a região. Então vamos lá. Ponto barra. Eu tenho um diretório, vou mostrar aqui no computador. Vou acessar lá o NAS. E eu tenho um diretório aqui chamado ISO, cheio de jogos. Aqui nessa pasta redump aqui, ó, tem jogos americanos, tá vendo? Jogos japoneses, não tem tantos. Jogos europeus, jogos asiáticos. Então eu vou carregar essa pasta aqui no Fenrir Server. Então eu vou botar aqui ponto barra Fenrir Server -d, o diretório. Se é o diretório dentro do NAS, PEP de Linux, no seu computador ou no seu servidor Linux, vai estar em qualquer outro lugar. Mas os meus estão aqui. Eu vou botar aqui redump. E vou colocar também o "-verbose e vou aplicar o PEP de região, que é, pelo que ele botou aqui, pela alteração do código, "-r" e, no caso, US, que é a região que está rodando aqui o console. Vamos verificar. Carregou as imagens? Não, ele deu algum erro. "-r", US. O que eu vi é que teve mais atualização desde a última vez que eu acessei. Ainda precisa ter a documentação atualizada. Ainda é um produto em construção, então essa documentação não está muito completa ainda. Pode assustar um pouco eu estar aqui navegando pelo código-fonte do Fenrir, mas não tem muita crise aqui, o que a gente está olhando, não. Só o que eu vi aqui é que ele agora adicionou... Parece que ele adicionou a possibilidade de eu trocar a porta do projeto, deu uma limpeza aqui de código. Agora que a gente compilou o Fenrir, a gente pode executar o servidor e a gente precisa configurar o servidor, o Fenrir, para usar o servidor. Para fazer isso a gente precisa, não tem lembrar que eu mostrei o arquivo fenrir.cfg? A gente precisa configurar o host. A gente tem que colocar o IP do seu computador, no caso que está servindo o Fenrir, nesse campo aqui, o Wi-Fi host. A gente tem que digitar
as informações aqui. Eu já coloquei no meu, tá aqui o IP do NAS e o IP dos pontos a porta 3000. E aqui embaixo são as configurações de Wi-Fi, como a gente havia mencionado anteriormente. Então vamos lá para o terminal. Eu tinha feito um teste inicial, não tinha funcionado, porque o projeto está em desenvolvimento, mas eu preciso informar aqui o programa, Fenrir Server, -D, o diretório onde estão as imagens de disco que eu quero rodar, -R, US, para aplicar o PET de região, ou seja, você consegue carregar jogos japoneses e jogos europeus num console que seja configurado para americano. Aqui no caso é US, e aqui está o diretório. Esse diretório aqui que eu tenho vários jogos aqui de Saturn, tem os RIPs, que são os meus jogos que eu ripei para dentro do computador. No primeiro vídeo eu demonstro esse procedimento. E também tem alguns que eu baixei aqui do Redump, para a gente poder testar. Eu vou carregar o diretório Saturn, vou mostrar aqui, esse diretório Saturn aqui, ISO/Saturn. Vamos carregar todos os jogos e vamos ver. Aí, então, só demonstrando o comando. Fenrir Server, -D, que é para dizer o diretório, o caminho onde estão as imagens, -R, que é para aplicar o PET de região, no caso da minha região, que é US, -P 3000, que é a porta onde está rodando o Fenrir, e -verbose para ele poder mostrar para mim o conteúdo. Então, vou mandar executar, ele vai carregar a lista de jogos todinha, vai levantar o servidor, e aí agora a gente vai poder capturar o console, e já está aqui ligado. E para poder você ver os jogos que estão na rede, você precisa apertar o botão L1 aqui do controle, tá? Esse botão aqui, L1, você vai passar para a lista de jogos que estão no servidor remoto. Eu vou apertar e você já vai ver no seu canto superior direito a atividade de dados pela rede. Então, listou os jogos e a gente vai rodar qual jogo? A gente vai rodar Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, aqui ó, Dragon Ball Z, que é um jogo, eu vou rodar a versão japonesa. Basta eu selecionar o jogo e apertar o botão A para iniciar. Ela tem até uma animação nova para carregar jogos de rede. Não tinha visto, para mim foi novidade. E tá rodando. Carregou o jogo do Dragon Ball. Está reproduzindo aí o vídeo em FMV. Você consegue ver o fluxo de dados acontecer no canto superior direito. Essas são as requisições que ele está fazendo para o módulo. Como está em modo verbose, ele informa aí bastante informação. E essa é o funcionamento da rede dos jogos via rede Wi-Fi. Eu posso inclusive remover o cartão. Vou até filmar aqui o procedimento, não estava no script, mas veja aqui que está rodando aqui o jogo do Dragon Ball, está aqui o Saturn, e eu vou remover o cartão SD com o jogo rodando, ó. Tá aqui, ó, tirei o cartão. E o jogo continuou em execução sem nenhum problema. Agora, a compatibilidade, ela não é 100%. Ela não é perfeita. Você tem, ó, até agora aconteceu ali uma interrupção.
Isso é inerente da rede Wi-Fi. O fluxo de dados na Wi-Fi ele não é contínuo, ele sofre interrupções. Então, às vezes você tem um corte no fluxo de dados. Então, desliguei e liguei novamente. Vamos acessar um outro jogo do Fenrir pela rede. Vamos rodar agora, mesma coisa, vou acessar a rede. Rodar Nights into Dreams. Então, aqui, Nights into Dreams. Gostei dessa animação, ficou muito legal. Eu não tinha visto ainda. Ele está fazendo o fluxo de dados. Veja que, aparentemente, o jogo Nights nem quis funcionar. Então, vamos testar outro jogo. Vamos testar agora a Luna. Eu quero testar um jogo que usa a Movicard. Eu quero ver se a Movicard vai funcionar com o Fenrir. Lembrando que a gente já fez esse teste no primeiro vídeo com One Undead Hat e o jogo funcionou. A Movicard foi compatível com as imagens de disco rodando localmente no console. Ele está fazendo fluxo de dados. Significa que até agora está funcionando. Ele está me reclamando ali que está sem memória, na memória interna do console. Eu vou, só para a gente testar, eu vou ignorar a mensagem, vou deixar ele seguir. Parece que está funcionando. Vamos ver se ele vai passar o vídeo. O fluxo de dados parou. Parece que passar o vídeo, ele infelizmente não é capaz. Que mostra que o recurso funciona. A gente rodou o jogo aqui, ele funciona bem. O Dragon Ball executou. Vamos rodar mais um jogo. Vou desligar e vou ligar. Vou rodar Sonic 3D Blast. Tá carregando. Então veja, esse parece que vai funcionar normal. Não vejo nenhuma dificuldade para ele ser executado. Ele está pegando dados. Tá vendo? Ele tem um pouco de dificuldade nos vídeos introdutórios, tá vendo? Ele tá dando uma travada, mas se eu der um start aqui, por exemplo, ele vai partir para o jogo. Veja. Ele também às vezes dá umas agarradinhas na música. Ó, comecei o jogo aqui. Então você vê que funciona, mas o que a gente tem? Não é 100% ainda. Por quê? Porque você tem a instabilidade da rede Wi-Fi e também tem a incompatibilidade com alguns tipos de jogos, com alguns formatos. Mas o projeto ainda está em desenvolvimento. Essa versão que eu instalei agora, eu realmente instalei agora aqui com vocês para o vídeo e eu já percebi várias melhorias em relação às versões que estavam anteriormente disponibilizadas, o que é muito bacana. E convenhamos, né? A gente poder rodar jogos assim, né? Online, pela rede, é muito legal. E como isso está numa API, além de você estar num servidor local, você poderia estar até num servidor na internet, sabe? Isso pode no futuro ser aproveitado até pelos desenvolvedores dos jogos para disponibilizar conteúdo para o Sega Saturn, que é muito legal. Eu acho uma iniciativa bem bacana. Então encerramos aqui o nosso review completo sobre as funcionalidades do Fenrir ODE. É um produto que ainda está em desenvolvimento, você vai ter novos recursos que serão lançados
com o passar do tempo, como, por exemplo, a questão da compatibilidade limitada com consoles brasileiros, que a gente abordou na primeira parte do vídeo, esses recursos de Wi-Fi. E também acredito que a gente também vai ter os aplicativos para celular ou para o computador, uma forma de conseguir consumir dessa API de uma forma mais amigável para o usuário. Mas é muito bacana o projeto, eu sinceramente achei o máximo. Deu uma renovada muito legal no Sega Saturn, que até pouco tempo atrás não era uma das plataformas que recebia mais recursos de inovação, como emuladores de unidade de disco. Agora tem bastante, né? A gente está tendo uma bastante proliferação desses dispositivos no Saturn, controle sem fio, mas isso uns 3, 4 anos para cá que começou a surgir, uns 4 anos atrás era praticamente inexistente. E fica ligado aqui no canal, se você gostou desse conteúdo, a gente tem mais assunto para abordar sobre Sega Saturn. A gente tem, por exemplo, a restauração da vida desse Saturn daqui, que estava praticamente para ir para o ferro velho, ele estava praticamente para ir para o lixão, coitado. Ele não tinha mais salvação e está de volta. E também da conversão dele de PAL-M para NTSC, que viabilizou a instalação do Fenrir nele. Então eu quero agradecer muito a você que assistiu esse vídeo até o final e acompanhe o nosso canal, que a gente sempre vai ter novidades e assuntos interessantes para abordar aqui. Muito obrigado e até a próxima.